pessoal, sou o professor Bruno Amorim e estou aqui de volta com vocês para estudarmos um pouco sobre discussão de sistemas de equações. Vamos trabalhar com sistemas de duas equações que podem ser representadas da seguinte maneira. Equação 1, A1x mais B1y igual a C1. Equação 2, A2x mais B2y igual a C2. Reforço com vocês que ao nos depararmos com uma equação linear como essa, com duas variáveis x e y de primeiro grau, a representação gráfica de uma equação ela é uma reta num plano. Então nós temos aqui duas retas que podem ser representadas no mesmo plano. Considerando duas retas, as posições relativas dessas retas, elas podem ser concorrentes num determinado ponto, elas podem ser paralelas ou elas podem ser coincidentes. Para cada condição dessa, posição relativa entre as retas, que representam essas equações, nós vamos ter uma discussão diferente do sistema. Vou começar discutindo com vocês aqui o sistema que é possível e indeterminado. O sistema possível e indeterminado, ele tem infinitas soluções. Isso acontece quando uma equação é múltipla da outra. Nós podemos demonstrar que quando uma equação é múltipla da outra, na verdade, eu não tenho duas equações distintas. Elas são coincidentes. Justamente por isso, se eu tenho duas equações que, na verdade, representam uma única equação, eu vou ter infinitos pares x e y que atendem a minha equação. Está representado aqui por esse gráfico. Eu tenho aqui a reta S em verde, a reta R em laranja, uma em cima da outra, são retas coincidentes, eu tenho infinitas soluções. A condição, então, para que eu tenha essas infinitas soluções e o sistema seja possível e determinado, é que os coeficientes sejam proporcionais. Então, A1 sobre A2 tem que manter a mesma proporção de B1 para B2 e assim também a mesma proporção entre o termo independente C1 sobre C2. Se isso acontecer, o sistema é possível e determinado. Eu estou, então, trabalhando com duas equações que representam, na verdade, a mesma equação e as retas são retas coincidentes. Bom, e para o sistema ser impossível, eu vou ter os meus coeficientes das variáveis x e y proporcionais, mas diferente da proporção entre os coeficientes independentes. Então, a condição para o sistema ser impossível é que A1 está para A2, assim como B1 está para B2, mas essa proporção difere de C1 para C2. E quando eu tenho um sistema impossível, as retas não vão ter um ponto de encontro, nem vão ser coincidentes. Então, o que eu tenho graficamente são retas paralelas. Lembrando a vocês que retas paralelas não têm ponto de encontro, então não vão apresentar solução, nem coincidem uma com a outra. Então, quando eu tenho um sistema impossível, não tenho solução, eu estou tratando de duas retas que são paralelas. E os coeficientes que multiplicam x e y são proporcionais, mas essa proporção não se reproduz na divisão entre os termos independentes. E, finalmente, a maior parte dos casos, o meu sistema ele é possível e determinado. Basta para isso que os meus coeficientes que multiplicam x e y não mantenham a proporção. Basta que A1 para A2 seja diferente da proporção de B1 para B2. E no caso do sistema ser possível e determinado, cada uma dessas retas, essas duas retas vão se encontrar num único ponto, que é o ponto P, que é a solução do meu sistema, e a solução é única. Bom, feito essa revisão, nós vamos agora tratar de três questões aqui, que já estão desenhadas aqui no quadro, que vão permitir a gente sedimentar o nosso conhecimento. Eu quero determinar A e B de modo que o sistema seja impossível. Que sistema? 3ax mais 15y igual a 12, 3x menos 5y igual a b. Sistema impossível. Não tem solução. As retas que representam as minhas equações, elas são paralelas. E qual é a condição que deve ser imposta? Os coeficientes de x e y são proporcionais e essa proporção não se reproduz nos coeficientes independentes. Vamos ver então? Primeira condição que eu tenho que impor para ser impossível, os coeficientes de x são proporcionais aos coeficientes
de y. 3a sobre 3 é igual a 15 sobre menos 5. 3 por 3 cancela da a e 15 sobre menos 5 dá menos 3. Então, a deve ser igual a menos 3 para que a proporção entre os coeficientes de x seja igual à proporção entre os coeficientes de y. Agora, eu tenho que garantir que essa proporção de 3a sobre 3 e 15 sobre menos 5, ela seja diferente de 12 sobre b. Então, eu tenho aqui que menos 3, 15 sobre menos 5 menos 3, tem que ser diferente de 12 sobre b. Trazendo b para cá e menos 3 para baixo, eu tenho que b tem que ser diferente de 12 sobre menos 3. Essa conta dá menos 4, então b tem que ser diferente de menos 4. Então, quando eu tenho a igual a menos 3 e o b diferente de menos 4, eu tenho as condições para que o sistema seja impossível, não tenha solução, que essas retas sejam retas paralelas. Vamos agora para a questão de número 2. Determinar P e K para que o sistema seja possível e indeterminado. Para o sistema ser possível e indeterminado, eu estou tratando de duas retas que são coincidentes. Todos os meus coeficientes são proporcionais. Mantém a proporção de x com y com os termos independentes. É essa a condição que eu vou impor aqui. Então, quando eu olho para esse meu sistema, eu digo que o coeficiente que está multiplicando x aqui, que é 1, sobre o coeficiente que está multiplicando x aqui, que é 2, tem que manter a proporção do coeficiente que está multiplicando o y, que é menos p, sobre o coeficiente que está multiplicando o y nessa equação daqui, que é 1. E essa proporção tem que ser também mantida nos termos independentes, ou seja, 1 dividido por k. Bom, vou cuidar aqui do que está em laranja. 1 sobre 2 igual a menos p sobre 1, multiplicando. Trazendo 1 que está aqui para cima, multiplicando, fica 1 meio. Menos p igual a 1 meio, p vai ser igual a menos meio. Então, eu resolvendo essa parte daqui, eu encontro que p é igual a menos meio. Bom, eu tenho também que garantir que essa proporção meio também acontece de 1 para o k. Então, 1 sobre 2 é igual a 1 sobre k. Multiplicando em cruz, eu vou ter k igual a 2. Então, a condição para esse sistema ser possível e indeterminado, ou seja, ter múltiplas soluções, essas retas serem retas coincidentes, é que o p seja menos meio e que o k seja 2. Vamos agora para a nossa terceira questão. Eu pergunto para vocês para que valores de k o sistema formado pelas equações x menos y igual a k mais 3 e 2x mais ky igual a k será possível e indeterminado. Reforço com vocês então, possível e indeterminado, eu tenho a proporcionalidade mantida entre os coeficientes que multiplicam x, os coeficientes que multiplicam y e os termos independentes. Ora, vamos então impor essa condição. X menos y igual a k mais 3, quem multiplica o x aqui é 1. 1 sobre 2, tem que manter a proporção. O coeficiente aqui do y é menos 1 sobre k, e essa proporção tem que ser mantida k mais 3 sobre k. Eu vou cuidar primeiro aqui da parte laranja. Multiplicando em cruz, eu tenho que k igual a menos 2. Então, esse sistema só será possível e indeterminado, analisando inicialmente, se o k for menos 2. Agora, não dá aqui para fechar a resposta, porque essa proporção tem que ser mantida no k mais 3 sobre k. Se essa proporção não for mantida, é que esse sistema nunca será possível e indeterminado. Vamos testar? Então, 1 meio também tem que ser a proporção de k mais 3 sobre k. 1 sobre 2 igual a k mais 3 sobre k, vou multiplicar em cruz, fica k desse lado, 2 vezes k, 2k, 2 vezes 3, 6, 2k mais 6. Jogando k menos 2k, eu vou ter menos k igual a 6, multiplicando ambos os lados por menos 1, k igual a menos 6. Mas o k não pode ser simultaneamente igual a menos 2 e igual a menos 6. Isso é uma impossibilidade. Logo, qual é a conclusão que eu chego? Que esse sistema nunca será possível e indeterminado. Porque, para começar, o sistema, para ser possível e indeterminado, o k tinha que ser menos 2. Mas na hora que eu boto k menos 2, para manter a proporção no k mais 3 sobre k, o k passa a ter que ser menos 6, o que não é possível. Tá? Então, espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, dê a dica para os colegas de vocês. O objetivo aqui foi apenas apresentar ideias gerais sobre a nossa discussão de sistemas. Resolvemos 3 exercícios. Em aulas futuras resolveremos mais questões para que vocês tenham mais base sobre esse conteúdo, que é um conteúdo importante em sistemas de equação do primeiro grau com 2 variáveis. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.